Então nós propusemos a leitura e a análise dessa mensagem do Albino Teixeira, como nós dissemos, como um guia para a nossa reflexão sobre o que é ser espírita. A mensagem se chama Voto Espírita, mas é uma reflexão a respeito do que é ser espírita. E a mensagem, naturalmente, não encerra todos os tópicos que nós poderíamos percorrer a respeito desse assunto, mas certamente ela nos auxiliará sobremaneira a caminharmos na direção da nossa conscientização como espíritas. E, consequentemente, os irmãos que porventura estejam nos assistindo e que não sejam espíritas vão usufruir daquilo que julgarem melhor, mais conveniente para os seus espíritos, porque, na verdade, o que importa é a moral cristã. Essa deve percorrer, né, todas, como se fosse a base de todas as igrejas cristãs. Então, o que nos interessa é conhecer a moral cristã e nos atermos a ela em nossas vidas para caminharmos na direção do nosso próprio progresso espiritual. Quando a gente diz ser espírita, nós gostaríamos de destacar algumas coisas que certamente não são, não se referem a isso. Então, ser espírita certamente não será ser dotado de privilégios com os espíritos, tampouco possuir algum tipo de predicado que nos coloque em posição de superioridade em relação aos irmãos e irmãs com outras preferências ou outras crenças religiosas. Ser espírita certamente não será também apenas crer na existência dos espíritos e em muitos fenômenos que envolvem a prática espírita, assim como crer na reencarnação, na mediunidade, na possibilidade da continuidade da vida após a morte física. Não é apenas isso, ser espírita. Ser espírita certamente não será meramente admirar a doutrina espírita, os seus postulados, bem como as máximas do Cristo no Evangelho, porém mantendo-se de braços cruzados, sem nada edificar em nós mesmos, para o nosso progresso moral. E, finalmente, ser espírita certamente não será frequentar a casa espírita para tomarmos muitos passes, bebermos bastante água fluidificada, obtermos dezenas de orientações espirituais, sem nos envolvermos com a nossa reforma íntima sistematizada e com as tarefas de auxílio ao próximo. Então, nós definimos razoavelmente o que não é ser espírita, para que a gente encontre o caminho do que seja ser espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra de Kardec, no capítulo 17, item 4, ele traz o tópico Os Bons Espíritas. E nós gostaríamos de ler, repassar alguns pensamentos, algumas ideias que ficaram registradas nesse item. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável, esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Da clareza e da sua essência mesma é de onde lhe vem toda a força, porque faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa a doutrina, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Então, o Espiritismo não se trata de lidar com o sobrenatural. Ao contrário, o Espiritismo busca entender as leis naturais que regem os dois planos da vida, o material e o imaterial ou espiritual. Prosseguindo no item 4 do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns têm a crença nos espíritos como um simples fato,
mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente para guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atêm-se essas pessoas, mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, que lhes tornará mais fácil o segundo numa outra existência. Aqui o Kardec desenvolve um raciocínio dizendo, da sua observação, que muitas pessoas se preocupam apenas com os fenômenos espíritas e que não se atém à moral espírita, à ética, à moral do Cristo, que isso parece algo para essas pessoas monótono. Não estão interessadas em conhecer essa moral e, naturalmente, na sua própria edificação espiritual. Mas a aceitação de certos princípios da doutrina, como está dito aqui, já é um primeiro passo que vai tornar mais fácil a compreensão no futuro, talvez em outras existências e outras encarnações. Então, prosseguindo com esse item 4 do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Então, está vinculado o adiantamento moral a ser espírita verdadeiro e sincero. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. É qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Muito boa essa analogia, E aí vem, no desfecho desse item, uma frase que é fundamental para o nosso posicionamento. Somos espíritas? Quando Kardec registrou assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então nós vemos aí claramente que não se trata ser espírita de algum tipo de dogmatismo, ritualismo. A edificação do espírita ela é íntima. Então o verdadeiro espírita ele é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar suas inclinações más. Então nem está dito que nós já precisamos estar com as nossas inclinações más totalmente dominadas. Mas quando nós nos esforçamos para domá-las, estamos agindo como verdadeiros espíritas. Interessante que dentro desse conceito, uma pessoa que não seja espírita, que seja católica ou evangélica, ela se enquadra aqui também. Se ela investe na sua transformação moral e emprega esforços para domar suas más inclinações, pode ser reconhecida como um verdadeiro espírita, na verdade. Então vamos agora proceder à leitura da mensagem do Albino Teixeira, Voto Espírita. Vou ler paulatinamente. Está dito assim: o espírita é alguém que assegura a si mesmo ser, efetivamente, tão confiante nas leis divinas que jamais se confia à desesperação, por mais agudo que lhe seja o sofrimento. Tão otimista que nunca perde a coragem nos embaraços que se vê defrontado, aguardando o melhor que pode nas atividades do dia a dia. Tão diligente, ou seja, zeloso, que jamais abandona o trabalho, ainda mesmo quando lucros ou perdas o induzam a isto. Tão compreensivo que facilmente descobre os meios de justificar as faltas do próximo. Tão firme nos ideais
que, em circunstância alguma, surpreende motivos para cair em desânimo. Tão sereno que não se afasta da paciência, sejam quais forem os insucessos desagradáveis. Tão conhecedor das próprias fraquezas, que não encontra oportunidade ou inclinação para registrar as fraquezas dos outros. Tão estudioso, que não perde o mínimo ensejo para a aquisição de novos conhecimentos. Tão realista, que não alimenta qualquer ilusão a seu próprio respeito, aceitando-se hoje imperfeito ou desajustado, como seja, mas sempre evitando o esforço máximo para ser amanhã como deve ser. E, finalmente, tão entusiasmado ante a criação e a vida eterna, que jamais permite venham dificuldades ou provações solapar-lhe a alegria de viver ou obscurecer-lhe o dom de servir. O espírita, enfim, é alguém ciente de que Deus está ao lado de todos, mas procura firmar-se, sentir, pensar e agir incessantemente ao lado de Deus. Albino Teixeira. Muito bem. Linda mensagem, não? Então vamos repassar as suas frases, os seus pensamentos. O espírita é alguém que assegura a si mesmo ser efetivamente, 2 pontos. Então, olha só, esse início, quando o espírito coloca assegurar a si mesmo, o que implica isso? Implica em encontrar, né? Nós encontrarmos elementos dentro e fora de nós mesmos que garantam a nossa melhor maneira de agir e de ser diante dos fatos da vida, diante principalmente das situações desfavoráveis. Quando nós encontramos esses elementos em nós e fora de nós, para nos assegurar que nós vamos ter a melhor forma de agir, a maneira mais ética, a maneira moralmente mais coerente de agir diante de cenas e situações, então nós estamos no caminho de sermos efetivamente espíritas. Então, no primeiro pensamento, ele diz que o espírita assegura a si mesmo ser tão confiante nas leis divinas que jamais se confia à desesperação, por mais agudo que ele seja o sofrimento. A palavra sofrimento precisa ser entendida, porque nós gostamos de diferenciar dor de sofrimento. Nós gostamos de pensar que dor é algo natural que faz parte do nosso processo evolutivo. Em toda a criação tem dor, até no reino animal, no reino vegetal, há dor. E no reino hominal, no nosso reino, principalmente nós bem conhecemos dores materiais e dores morais. E essas dores fazem parte da nossa existência, da nossa progressão, evolução. Mas quando a dor é pouco compreendida, é mal compreendida ou não é aceita, aí ela se transforma em sofrimento. Mas o espírita, quando é confiante nas leis, ele não se desespera, independente do nível do sofrimento ou da dor que ele esteja sendo submetido. Mas como é que é, então, o conhecimento dessa lei? Ora, a questão 621 de O Livro dos Espíritos foi construída assim: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam ao Kardec: na consciência. Significa que todos nós, espíritos encarnados, desencarnados, nós temos noção dessa lei de Deus, é intuitivo, está em nós, mesmo que nós ainda não consigamos manifestá-la, não consigamos cumpri-la. Não se trata, portanto, da lei ser algo cognitivo, algo que nós vamos decorar, é algo que nós precisamos compreender e assimilar. E essa expressão que está na consciência, está em todos nós, ela nos remete ao projeto de Deus, para o qual todos nós, todos os homens, estamos determinados a alcançar a perfeição, mas nós teremos de fazê-lo por esforço próprio.
Nós não haveremos de alcançar a perfeição por uma mágica, um privilégio divino. Ou seja, o que há em nós é um impulso divino que nos projeta em direção a Deus, em direção à luz. Então, para que a gente confie nas leis divinas, é preciso, além de conhecê-las, além de estudá-las, de vivenciá-las, nós precisamos reconhecer, por motivação própria, que será compensador para nós adequarmos-nos a elas. É isso que não acontece com muitas pessoas, que conhecem as leis divinas, ou pelo menos algumas, de terem ouvido, de terem observado, mas não entendem qual é a recompensa em tentarem se alinhar, se adequar a elas, a reagir ou a agir na vida de acordo com essas leis. Quando não há, por exemplo, compreensão da vida futura, da reencarnação, do que a gente vivencia no campo espiritual, quando nós vivemos um materialismo que nós não acreditamos nesse futuro, qual é a vantagem de seguir a lei de Deus? Realmente o materialismo nos faz levar a esse tipo de inconsequência. Olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 7, intitulado A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. Nós gostaríamos de ler um trechinho aqui que vai nos ajudar a raciocinar também. Diz assim: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. Isso é importante. A nossa fé é raciocinada ou é cega? Olha o problema que é a fé cega. Está dito no Evangelho, segundo o Espiritismo. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e com a razão. Então a fé cega não tem valor, porque ela faz com que a criatura aceite coisas inapropriadas, ridículas às vezes. Então vem uma frase que nós gostamos muito, que está no Evangelho, diz assim: somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu, eis porque não se dobra. E aí vem aquela frase boa também para a gente memorizar: fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Portanto, a fé precisa nos ajudar a compreender as leis divinas que nós estávamos falando. E essa fé tem que se basear no raciocínio. É o convite do Kardec. Nós não devemos desenvolver uma fé por simples crença. Se nós queremos entender, no caso do Espiritismo, a mediunidade, a vida futura, a lei de causa e efeito, a reencarnação, nós temos que raciocinar, estudar, ler. É preciso se convencer pelo raciocínio, pela inteligência, e não simplesmente aceitar, porque senão fica algo quebradiço, que no momento da prova, no momento da aflição, nós vamos derrubar toda a nossa crença, vai ficar como construir o castelo sobre a areia, não é? Então, prosseguindo, o Albino Teixeira, ele diz o seguinte, que o espírita é alguém que assegura a si mesmo ser efetivamente tão otimista que nunca perde a coragem, nos embaraços de que se vê defrontado, aguardando o melhor que pode nas atividades do dia a dia. Ora, então vamos falar de otimismo. O espírita precisa ser otimista. O que é o otimismo? O otimismo pode ser um estado de espírito natural nosso, de muitas pessoas. Ou pode ser um estado que a gente desenvolve a partir das nossas reflexões. E principalmente, em nosso caso aqui, as reflexões quanto às leis divinas. Então, por exemplo, uma pessoa está doente, ela vai curar da doença? O otimismo seria apenas a solução dela ser curada? Ou o otimismo seria conhecer a lei divina e saber que muitas vezes
Se ela desencarnar pela doença, ela também está cumprindo a lei divina. E isso é uma forma de ser otimista. Saber que a lei de Deus está sendo justa e está se manifestando. Então, ser otimista não significa ser passivo, conformar-se a tudo, nada fazer. Ao contrário, o otimista, ele enxerga as possibilidades de êxito, ele vê o lado bom das coisas. Olha que frase legal que nós encontramos. Enquanto o pessimista vê na semente enterrada no solo apenas a podridão, o otimista percebe a vida prestes a eclodir. Então é o exemplo que nós demos. Perante uma enfermidade, se o otimismo for apenas vai sobreviver, vai resultar em saúde, ele pode estar sendo mal conduzido. Otimismo é nós encontrarmos solução em qualquer situação, encontrarmos justiça em qualquer situação. E por isso nós precisamos realmente compreendermos cada vez mais a lei de Deus. Então, o otimista compreende que as dificuldades naturais são lições que visam o progresso do espírito, sendo necessário vivenciá-las sem revolta. Então, nesse momento que nós estamos aqui imersos na questão da pandemia, onde pessoas fizeram a virada de 2020 em grande estado de euforia, porque ficamos livres do pior ano de nossas vidas, como se tivéssemos deixado para trás uma coisa horrível. Enquanto algumas perceberam nessa doença que está, nessa pandemia, essa infecção generalizada pelo coronavírus, o Covid-19, um movimento de Deus para acertar muitas coisas, para promover uma mudança de pensamento da humanidade, diversos esforços que a humanidade está se vinculando. Então, enquanto alguns se revoltam, enquanto alguns se apavoram e se desesperam, outros veem com naturalidade a lei divina estar em plena ação. Então é nesse sentido que nós vamos compreendendo as coisas e o otimismo ele vai reinar em nós. Quanto mais raciocinarmos, quanto mais compreendermos as etapas que temos que vencer. Vamos prosseguir com o Albino Teixeira. O espírita assegura a si mesmo ser tão diligente, ou seja, tão zeloso, que jamais abandona o trabalho, ainda mesmo quando lucros ou perdas o induzam a isso. Trabalho é a palavra-chave. O Livro dos Espíritos, na questão 647, inquire o seguinte: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Os espíritos responderam ao Kardec: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, se vincular ao trabalho é dever de toda pessoa, de todo cristão, de todo filho de Deus. Trabalho é para o nosso bem, é para o nosso progresso espiritual. Aquela frase antiga, né? Tô doido para aposentar, para eu parar de trabalhar, é um pensamento totalmente anticristão e anti-espírita. Nós podemos até querer, desejar aposentar para mudar o tipo de trabalho que nós estamos realizando. Mas para ficarmos inertes, sem nada fazer, estaremos contrariando esse ponto da lei de Deus. E a questão 675 foi a que Kardec perguntou: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Os espíritos disseram: não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então nós podemos exercer o nosso trabalho com a mente, com o coração, com as nossas palavras, com a nossa audição. Nós podemos oferecer trabalho para muitas pessoas. Nós encontramos aqui um trecho, uma mensagem do espírito Meimei, que nós gostaríamos de ler. Nós achamos muito, muito belo esse trecho aqui. Meimei escreveu assim: é pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo, no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa, engrandecemos o trecho de terra
onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços na tarefa do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade e nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Palavras do Espírito Meimei. Maravilhoso, né? Inspirador. Ok, prosseguindo. O espírita deve assegurar a si mesmo ser tão compreensivo que facilmente descobre os meios de justificar as faltas do próximo. Perdão das ofensas. Somos todos espíritos em processo de evolução. Nos recordamos daquele trecho do Sermão do Monte em Mateus capítulo 7, versículo 3. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Retira primeiro aí a trave do teu olho para depois ir corrigir o argueiro do teu irmão. Ou seja, corrija primeiro os próprios defeitos para depois observar os dos outros. Então, as faltas do próximo, nós precisamos aprender a justificá-las com amor, com caridade, com perdão. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 5, intitulado Mandamento Maior, está escrito assim: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem a essa máxima: fora da caridade não há salvação. Então, quando nós conseguimos colocar o próximo adiante de nós, estamos cumprindo o maior mandamento da lei e estamos certamente sendo espíritas efetivamente. Ainda no item 10 desse mesmo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, está registrado, assinado por Paulo apóstolo, o seguinte: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Muito claras essas palavras e esse pensamento límpido para nós, né? A necessidade da prática da caridade para sermos reconhecidos como verdadeiros espíritas. O espírita deve assegurar-se a si mesmo ser tão firme nos ideais que em circunstância alguma surpreende motivos para cair em desânimo. Então, o nosso ideal espírita deve nos prevenir contra o desânimo. Desânimo é algo que está acontecendo muito na atualidade. Pelo tédio, pela repetição das coisas, por não podermos cumprir aquilo que a gente fazia antes, não ter o relacionamento social como era antes, não podemos trabalhar ou nos vincular às atividades de prazer como fazíamos antes da pandemia. Então, pode vir aí o desânimo. Mas nós precisamos nos agarrar nos ideais espíritas, encontrar pelo estudo, pelo trabalho, meios de ocupar o nosso tempo, de sermos úteis para com os outros e para com nós mesmos. Então nós precisamos compreender as recompensas atuais, as recompensas futuras, porque o Espiritismo nos coloca como princípio fundamental, como dissemos, a vida futura, a imortalidade da alma, o plano espiritual, mas Jesus disse também que nós precisamos passar pela porta estreita para alcançarmos a vida eterna, que na verdade é o reino de Deus, é o plano espiritual superior, é a pureza espiritual. Então precisamos forcejar pela porta estreita, ou seja, vai haver dificuldades. Os que estão aí
nesse momento da nossa vida, aproveitando para fazer festanças e desrespeitando com um convívio social irresponsável, aumentando o risco da transmissão dessa doença, estão passando pela porta larga da perdição. Terão de se haver com a justiça divina, se não nessa encarnação, em futuras encarnações. E no Sermão do Monte nós encontramos as palavras de Jesus contra as nossas preocupações, porque ele diz assim: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Jesus falou isso: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós outros muito mais valor do que elas? Olha o que Jesus diz. Então não significa que o maná vai cair nas nossas mãos, que nós não precisamos fazer nada, e que Deus vai suprir com fantasias. Mas é para a gente olhar com otimismo, que Deus não nos abandona. E se nós estivermos passando por dificuldades, é porque a justiça divina, a lei de causa e efeito, está se fazendo cumprir. Precisamos ser gratos a Deus, que a gratidão é importante, e aceitarmos sem murmurações o momento, que às vezes não é aquele que a gente gostaria de estar vivendo, mas aceitarmos com gratidão aquilo pelo que nós estamos passando. E, dentro do possível, ajudarmos o próximo, que isso vai nos dar a força necessária para recebermos as recompensas. Então, Jesus pediu que a gente não ficasse inquieto, preocupado, porque Deus sabe de tudo que a gente necessita e Ele há de nos prover. E ele diz no final desse trecho: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Preocupação é um negócio complicado. A gente precisa trabalhar isso internamente e também contar com a ajuda daqueles que possam nos auxiliar, nos amparar, nos guiar na direção para que a gente não se prenda às preocupações. Então nós também precisamos estar vinculados ao seguinte: o espírita precisa assegurar a si mesmo ser efetivamente tão sereno que não se afasta da paciência, sejam quais forem os insucessos desagradáveis. Insucessos, naturalmente, fazem parte do nosso aprendizado. Dar errado faz parte do crescimento, né? Emmanuel, na mensagem, no livro Calma, tem uma mensagem chamada Silencia e Espera, que ele inicia a mensagem falando assim: no tumulto das inquietações da terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. Quanto possível, habitua-te a entesourar paciência, com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás, talvez, para a travessia de grandes provas, sem risco de sossobro nas correntes do desespero. Nós temos notado, até no nosso círculo de amizade, pessoas muito impacientes, fazendo conta de dias, de hora, minuto, segundo para chegar a vacina. Qual é o momento que vai chegar a vacina para mim? Quem falou que a vacina vai resolver o nosso problema individual? Quem tem certeza do que Deus reservou para nós? Nós temos que ser otimistas, temos de ter esperança naturalmente, mas contribuir mentalmente com a vibração da Terra. Então, se nós ficamos impacientes, se nós ficamos excitando as pessoas à revolta, se ficamos distribuindo mensagens negativas pela internet, provocando essa inquietação, com o que é que nós estamos contribuindo com Jesus? Nós temos que fazer o contrário, aguardar com tranquilidade, porque certas coisas não estão ao nosso alcance. Não faz parte da nossa administração a distribuição das vacinas, o trabalho das pessoas vinculadas à área técnica, médica, da enfermagem, os profissionais da medicina. Nós temos que esperar e confiar, compreender
muitas vezes que há realmente erros de dirigentes governamentais, há os erros, mas a nossa contribuição como espírita é silêncio, prece, ajudar para que isso não se propague de tal maneira que nós vamos contribuir para diminuir a vibração do planeta Terra e nos colocarmos em posição de inquietação. Temos que aguardar com paciência, porque tudo há de se resolver. A justiça divina é perfeita e nós estamos inseridos nessa justiça. Então, Emmanuel fala assim: não piores situações em que alguém te coloque, não te revoltes, nem te lastimes, silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem. Bacana, né? O espírito é aquele que deve assegurar a si mesmo ser tão conhecedor das próprias fraquezas que não encontra oportunidade ou inclinação para registrar as fraquezas dos outros. Ver as próprias fraquezas. Questão número 919 de O Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Esta é a frase. Examinai tudo o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a inclinação de um mal que precise ser curado. Olha que coisa inteligente que está no livro dos Espíritos, né? Mostrando o caminho que nós precisamos analisar o nosso comportamento, analisar os nossos pensamentos e atitudes, mas nós temos que comparar com a referência que é a referência do Evangelho. Porque se a nossa referência for a de nós mesmos, nós já estamos com a razão, está tudo certo. Nós precisamos encontrar a referência melhor. E aí nós podemos medir o quanto estamos distantes a essa referência e vamos, assim, naturalmente, buscar elementos para a nossa transformação. O nosso companheiro Geraldo Veneroso hoje mandou para a gente, pelo WhatsApp, uma mensagem do Albino Teixeira, uma outra mensagem, e ela tem a ver com esse trecho que nós acabamos de comentar. Ela se encontra no livro Fé e Psicografia do Chico Xavier, e é um trecho pequeno, diz assim: se queres verdadeiramente encontrar-te, sai de ti mesmo. Como poderias realizar o autoconhecimento no clima do egoísmo? Como saber quem és, desconhecendo como reages diante dos outros? Se desejas conhecer-te, não feche os olhos para o mundo, trancando-te nas tuas emoções. Na ação do trabalho, que entende socorro a todos, ver-te-ás como és. Limpinho, né? A ideia do Albino. Precisamos, nos nossos relacionamentos com as outras pessoas, observar quem nós realmente somos e o que precisamos fazer para crescermos. O espírita precisa assegurar a si mesmo ser efetivamente tão estudioso que não perde o mínimo ensejo para a aquisição de novos conhecimentos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 do capítulo 6, Advento do Espírito de Verdade, ele traz: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Costuma-se dizer que são as duas asas da evolução, o amor e a instrução. O progresso do sentimento, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, o amor a Deus, e o progresso da instrução, conhecer sobre tudo, sobre todas as coisas, aumentar a nossa cultura intelectual e, principalmente, a nossa cultura espiritual. Por que é necessário o homem se instruir? Porque, ao se instruir, o homem busca obter referências corretas
ele procura não se deixar enganar por falsas informações e se liberta de crenças infundadas. Prosseguindo, o espírita deve ser tão realista que não alimenta qualquer ilusão a seu próprio respeito, aceitando-se hoje imperfeito ou desajustado como seja, mas sempre envidando o esforço máximo para ser amanhã como deve ser. Então, ser realista, encontrar a nós mesmos. O que eu sou hoje efetivamente? O que eu preciso melhorar? E no final do capítulo 5, que é o primeiro capítulo de Mateus sobre o Sermão do Monte, que é 5, 6 e 7, no final do capítulo 5, Jesus deu a instrução: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, realmente, nós precisamos nos conhecer, buscar essa perfeição através do nosso esforço próprio. O espírita precisa ser tão entusiasmado ante a criação e a vida eterna que jamais permite venham dificuldades ou provações solapar-lhe a alegria de viver ou obscurecer-lhe o dom de servir. Então, entusiasmo diante da criação, entusiasmo diante das perspectivas de vida, compreensão que os problemas muitas vezes são para nós as soluções, que nós podemos encontrar em nós mesmos a luz e a energia de que nós precisamos para caminharmos na direção de Deus. E que a perfeição de Deus fez tudo. E que se há imperfeição na terra é porque os homens estão ainda a caminho da luz, estão se construindo, estão aprendendo ainda, estão tentando manifestar Deus em si mesmos. Mas é uma tarefa realmente que exige muito esforço. E para nós encerrarmos, o espírita é, enfim, alguém ciente de que Deus está ao lado de todos, mas procura firmar-se, sentir, pensar e agir incessantemente ao lado de Deus. É o progresso consciente. Então, estar ciente de que Deus está com todos nós é uma coisa muito bela. Mas qual é o nosso papel em relação a Deus? Então, nós vamos apelar para as palavras do espírito André Luiz, que encerram o livro Agenda Cristã, capítulo 50, Conclusões, onde André Luiz registrou o seguinte: que Deus está conosco em todas as circunstâncias é verdade indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, ninguém pode prever até onde descerá seu espírito nos domínios da intranquilidade e da sombra. Então, Deus está conosco sempre, mas se nós não estivermos com Deus, poderemos descer ao despenhadeiro e alcançar as trevas. E nós precisamos caminhar em direção à luz.